Bem-vindos a mais um vídeo. Já está chegando o Carnaval, que é um feriado estendido, né? E eu sei que muitos leitores, eu inclusa, não são muito fãs de bloquinhos e as festas de Carnaval, enfim. Então eu decidi selecionar aqui 10 livros que eu já li e que não são tão curtos para ler em um dia, mas também não são tão longos que não dê para encaixar aí nas suas leituras de Carnaval. A ideia, então, é sugerir algumas obras que podem acompanhar vocês nesse feriado. Começando por uma sugestão de literatura brasileira, se você ainda não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez seja o momento para você ler. Esse aqui é um livro irônico, mas ao mesmo tempo é um livro que vai trazer uma profundidade sobre esse personagem que já morreu e está escrevendo as suas memórias. Na minha edição, que é do Clube de Literatura Clássica, tem pouco mais de 200 páginas e tem uma diagramação bem tranquila. E esse aqui é um livro que pode ter certa dificuldade na linguagem, então talvez não seja a melhor escolha se você for mais iniciante, não está acostumado com Machado de Assis. Mas pode ser um livro muito divertido e também bem gostoso de ler aí no feriadão. Dá para ler aí uns 3, 4 dias, quem sabe, ou se você engatar, você acaba lendo antes, com certeza. Porque é um livro bem fluido, eu gostei muito dessa leitura, eu fiz no Kindle, numa edição em e-book gratuito mesmo, assim, faz um tempinho já, então inclusive fica essa dica, porque esse é um livro, assim como todos os livros do Machado, que está em domínio público. Então você pode adquirir o e-book gratuitamente, ler pelo celular, ler pelo Kindle, não tem desculpa, né? Já começando o vídeo, essa lista de indicações aqui do vídeo, com um livro que não tem desculpa para você não tentar ler. Agora um livro um pouquinho maior, mas que também é muito fluido, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse aqui é um livro narrado na perspectiva de uma menina superdotada de 9, 10 anos, então acaba que a linguagem também é mais fácil. O tema pode ser um pouco espinhoso, porque trata sobre um processo relacionado a racismo no sul dos Estados Unidos, tem essa temática, mas a leitura é muito gostosa e os personagens aqui são bem cativantes. Tem o Atticus, que é o pai aqui da nossa protagonista. Tem a própria Scout, que é, então, a personagem principal, que é super cativante e inesquecível. E embora esse aqui seja um livro que na minha edição tem quase 350 páginas, ele tem um tamanho um pouquinho menor que o convencional e as letras são enormes. Então esse aqui é um livro que também pode te acompanhar facilmente aí no feriado. O representante dos poetas e dos livros de não ficção aqui na lista é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse aqui é um livro sobre criatividade, basicamente, em que o Rilke ele se corresponde com um poeta que está tentando se tornar um grande poeta, assim como Rilke já era. Então ele vai dar dicas sobre a vida, sobre criatividade, sobre a escrita, sobre poesia. Enfim, é um livro muito bonito e eu acho que vale muito a pena para qualquer leitor, assim, para entender um pouco, porque cada tipo de escritor, digamos assim, tem uma forma diferente de escrever e de exercitar algo que algumas pessoas consideram um dom, outros consideram uma habilidade. E aqui a gente tem uma visão muito intimista de como o Rilke olhava para a criatividade, olhava para a própria arte. É um livro bem curtinho, aqui na minha edição tem umas 200, tem 300 páginas, mas olha o tamanho desse livro, né? Tem o tamanho da minha mão, então é uma leitura bem rápida também de se fazer, mas eu acho que vale a pena ler com um pouco mais de atenção, não ler num dia ou dois, mas fazer um pouco de paradas para refletir assim sobre o que tem no livro. Eu acho que é um tipo de leitura que pode funcionar melhor. Mais um livro curto que talvez dê para ler em um dia, mas eu considero interessante também fazer uma leitura um pouco mais pausada, é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Na minha edição é até um livro um pouquinho maior, mas tem um texto de apoio enorme aqui na edição da Penguin, tem 240 páginas, mais ou menos, mas o texto de apoio é bem grande já na introdução mesmo. Esse aqui é um livro que vai remeter muito ao New Money, a forma com que os Estados Unidos estavam evoluindo enquanto país ali no início do século XX, mas nós vamos acompanhar especialmente ali uma relação do Gatsby, do Jay Gatsby, uma relação que na verdade não se concretizou, uma paixão de adolescência, de juventude, que não se concretizou. Então a gente acompanha aqui, de certa forma, a desilusão desse nosso personagem com a vida, com as conquistas, embora ele tenha uma vida muito confortável, de luxo, toda aquela coisa que a gente pensa quando fala em Nova York da década de 20, né?
É um livro bem interessante, um pouco mais melancólico, tem um plot twist, umas coisas acontecendo aqui no meio do livro, então talvez seja uma leitura mais surpreendente também para que você faça aí no seu feriado. Esse aqui foi um livro que eu li recentemente por aqui, e eu acho que eu li em 2, 3 dias também. E é um livro bem instigante, você fica com vontade de saber qual que vai ser o final, o que aconteceu efetivamente, e tem um tom bem jornalístico, que eu acho que também vai contribuir para isso, que é então Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Talvez esse aqui você leia em um dia, porque olha o tamanho dessa fonte aqui mais uma vez, e o tamanho do livro, né? Mas esse aqui é um livro que você pode acabar pegando ali em pausas, porque ele tem essa temática que é um assassinato, né? A gente tem aqui no título o fato de que tem uma morte anunciada nesse livro, e você já vai saber dessa morte na primeira linha do livro. Mas acompanhar esse resgate de como que tudo aconteceu e qual foi a reação das pessoas ao redor é bem interessante. Então acaba sendo uma investigação com esse tom mais de reportagem, que torna o livro então instigante, você não consegue parar de ler. Então pode ser uma boa também para que você pegue aí no seu feriado, faça uma leitura rapidinha. Talvez conheça Gabriel Garcia Marques, esse aqui foi o primeiro livro dele que eu li, então foi meu primeiro contato, talvez seja aí o seu primeiro contato também. Uma distopia aqui para a lista, e provavelmente a minha distopia preferida, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Essa daqui, para mim, é a distopia que mais chegou perto da nossa realidade, assim, do século XXI. Porque aqui a gente tem uma distopia em que o Estado controla as pessoas por meio da felicidade. Então a ideia é deixar as pessoas anestesiadas, se sentindo felizes o tempo todo, mas é uma felicidade artificial e que acaba deixando de lado muitas coisas que nos fazem pensar, que nos fazem evoluir, como é o caso da própria literatura. Então, talvez o ponto principal desse livro seja observar que o sofrimento é válido, que o sofrimento faz parte do ser humano, que mais do que ser feliz, simplesmente, a gente tem alguma função a mais aqui nesse mundo. Então é um livro muito bem escrito também, ele é bem leve e direto, assim, não tem aquele peso que 1984 tem, por exemplo. E também é um livro curto, né? Tem aqui menos de 300 páginas, tem uma diagramação confortável também nessa edição da Biblioteca Azul, e é aquele tipo de livro que você precisa ler na sua vida. É uma das distopias mais importantes entre esse gênero, esse subgênero literário. Então fica aqui a recomendação dessa distopia nessa lista. Alguém estava sentindo falta de um russo nessa lista? Se você era essa pessoa, aqui está Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Eu adoro o Turgenev, eu sempre falo que ele é um dos meus russos preferidos. Eu acho que é o russo preferido, porque ele tem uma escrita muito fluida, muito bonita. As descrições aqui nesse livro são sensacionais. E ao mesmo tempo esse aqui é um livro importante até para a filosofia, porque foi um dos primeiros a cunhar o termo niilista. Então aqui a gente tem tanto um conflito geracional, como também essa exposição de termos filosóficos, exposição da situação política na Rússia, mas tudo isso com um livro super fluido, com uma narrativa ali onde você vai acompanhar, então, o Bazarov, que é um personagem muito importante da literatura russa. É um livro maiorzinho, tem mais de 300 páginas aqui, e mais uma vez, uma edição super confortável, bem tranquila de ler. Então eu recomendo muito essa leitura aqui. Se você quiser alguma coisa mais reflexiva, talvez seja uma boa pedida. Mais um para a lista de livros que talvez você poderia ler em um dia, mas vale a pena ler com algumas pausas, na minha opinião, é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, porque ele é um livro que tem também menos de 200 páginas, mas é um livro com fluxo de consciência e que vai acompanhar ali alguns personagens criados no pós-Primeira Guerra Mundial. Então a gente acompanha aqui alguns personagens que algumas nuances demonstram que a Primeira Guerra teve um efeito muito grande na vida deles, e outros personagens que são diretamente afetados. Então você tem aqui uma camada em cima da outra de personagens sendo criados, porque basicamente a gente acompanha dois principais, que é a Senhora Dalloway, mas também o Septimus Smith. Então são dois personagens que de certa forma se contrapõem, e tudo isso no fluxo de consciência da Virginia Woolf. Eu gostei muito dessa leitura aqui, eu sei que tem gente que não gosta nem de fluxo de consciência, mas talvez seja uma boa pedida para você se desafiar em alguma coisa. Afinal, esse aqui é um dos principais livros do modernismo, do movimento modernista ali do início do século XX, e a Virginia Woolf é uma escritora muito importante também para a literatura.
vale a pena fazer uma tentativa, quem sabe você se apaixona pela escrita da Virginia. Seguimos no início do século XX com Kafka e seu O Processo. Esse aqui é um livro também curtinho, mas ele é um livro fragmentado e, especialmente, é um livro inacabado. Então, você precisa ir para essa leitura já sabendo disso, porque não tem um desfecho muito bem estruturado, tem umas partes que parecem meio soltas, tem diferença até nas edições, mas fato é que esse aqui é um livro psicológico, profundo e muito bem elaborado pelo Kafka, ainda que seja esse livro inacabado. É muito interessante. E esse aqui é um livro muito importante também para a gente entender qual que é a profundidade de um estado totalitário e qual que é essa afetação na vida de um ser humano comum em relação a um estado totalitário. Então esse aqui é um livro mais denso. Se você está procurando uma leitura mais difícil, um pouco mais reflexiva, mas também mais complicada, mais densa mesmo, eu recomendaria, então, a leitura de O Processo, do Kafka. Por fim, vou recomendar um livro contemporâneo que vem aparecendo algumas vezes por aqui também, que é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse aqui é um livro que é um thriller mesmo, um livro de suspense, com alguns aspectos psicológicos, e é o tipo de livro que você lê muito rápido também. Eu li bem no comecinho das minhas férias e li em, sei lá, 2, 3 dias, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Então também é aquele tipo de livro que te deixa instigado. Então essa é uma recomendação que funciona bem para alguém que quer um livro com suspense, com investigação, que não liga muito para esses aspectos de ser um livro mais levinho, mas também talvez não queira ficar dias e dias aí refletindo e tendo uma leitura mais pesada no feriado, porque esse aqui é um livro escrito de uma forma bem fluida mesmo, tem um monte de diálogo aqui no meio do livro, então acaba sendo uma leitura bem rápida também, mas não deixa de ser uma boa leitura que vai te trazer algumas referências mitológicas gregas e também tem toda essa questão da investigação, talvez você resolva o crime antes mesmo aí de chegar ao final da leitura. Bom, então esses foram os 10 livros que eu selecionei para essa lista. Me contem aí se vocês já leram algum deles, ou se vocês também têm alguma indicação aí de livro para que outros leitores leiam no feriado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, compartilhem. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.